Bom dia, pessoal. Vamos continuar, né, estudando aí o capítulo 5 sobre a América Latina. Iniciaremos a aula de hoje com América Latina, crescimento e expectativa de vida da população. Crescimento é aí o aumento, né, da população. E expectativa de vida é a esperança de vida que um ser humano tem ao nascer. Né? Se ele vai viver até 80 ou 90 anos, isso aí chama-se expectativa de vida. Então, o que a gente vai analisar aqui é o seguinte: o crescimento acelerado da população da América Latina, ele foi esse crescimento resultado de vários fatores. Entre esses fatores, as elevadas taxas de natalidade e taxa de mortalidade reduzida. Essa elevada taxa de natalidade e mortalidade reduzida vai trazer um elevado crescimento vegetativo da população, ou seja, um aumento da população absoluta. Como assim? A população de um lugar, ela só cresce quando nós fazemos o levantamento do crescimento vegetativo, que é a diferença entre óbitos e nascimento. Se tem numa região, numa área, 15 crianças que nasceram durante um ano, não significa que aquela população daquela área aumentou 15 pessoas. Então, a gente tem que ver, nasceram 15, mas eu tenho que tirar o número de óbitos. Se morreram 5, então, crescimento vegetativo, a população absoluta aí é de 10 pessoas. Aumentou 10 pessoas. Né? Isso é o crescimento vegetativo. E na maior parte dos casos da natalidade diminuir, vem causando aqui na América Latina o gradual envelhecimento da população. Porque na medida que quase não nasce criança, as crianças que tem vai virar adolescente, os adolescentes jovens, e vai envelhecendo. E os países que apresentam taxas mais altas de natalidade e crescimento vegetativo na América Central são os países que também têm IDH bem baixo. Né? Aqui na América Central, eles são os países que ainda apresentam natalidade alta, crescimento também alto, mas o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, são os mais baixos. Os que têm IDH mais elevado, como Argentina, Chile, Uruguai, caracteriza pelo crescimento reduzido da população e automaticamente vai ter, então, um percentual de idoso maior, né? Porque quase não está nascendo aí criança, e as crianças e os jovens envelhecendo. Então, vai haver um envelhecimento. Então, geralmente, os países mais pobres, com índice de desenvolvimento humano baixo, ainda têm uma elevada taxa de natalidade. Já os países mais desenvolvidos têm uma baixa taxa de natalidade e um envelhecimento aí da população. No seu livro você vai encontrar essa tabela aqui, né? Essa tabela vai mostrar para nós indicadores sociais e econômicos de alguns países aqui da América Latina. Então, você tem alguns países, dando para você fazer um estudo sobre a população, a taxa de natalidade em grupo de 1.000, tá? Taxa de crescimento natural também em grupo de 1.000, e o IDH, a posição do Índice de Desenvolvimento Humano no mundo. Então, aqui, ó, você vê, analisando aqui o Brasil, aí, você observa que o IDH, o ranking no mundo, o Brasil está numa posição um pouco melhor, intermediária, né? Porque tem países aqui que estão em uma posição mais ruim. Então, isso é só para você fazer aí uma análise dos indicadores sociais e econômicos desses países. Agora, o que o autor quer dizer é isso aqui. Primeiro, ele fala que o Brasil é o país mais populoso da América Latina.
Realmente, o Brasil é em primeiro lugar, o México é o segundo mais populoso e a Colômbia é em terceiro lugar. Então, o Brasil é um país populoso e ele ainda tem a sorte de conviver com bônus demográfico. E que é isso, professora? Tá. Bônus demográfico, gente, significa a população apta para trabalhar, a população que trabalha, que produz, né, dinheiro para o país, ela é uma população ativa. Então, a população que trabalha, que é a população ativa, ela supera a população que é composta de pessoas que não trabalham, que são as crianças e os idosos. Então, você tem aí embaixo no seu livro te explicando direitinho que bônus demográfico significa que a população que está trabalhando supera a população de criança e idosos que não trabalham. Isso é resultante das altas taxas de crescimento verificada em séculos passados, porque atualmente o crescimento vegetativo do Brasil não é muito alto e a taxa de natalidade não é muito alta. Então, nós tivemos taxas de natalidade e crescimento vegetativo em queda, mas em séculos passados era muito alto o crescimento. Agora, isso nos ajuda, por quê? Porque a população que trabalha no Brasil e que produz riqueza é maior do que a população de idosos e crianças que não é economicamente ativa. Né? Então, você vai ver aqui que o autor coloca para nós, seguem nessa mesma expectativa para os próximos anos, Argentina, Uruguai, né? De ter uma população que trabalha ainda superando a que não trabalha. O México é o segundo país mais populoso, né, que eu já disse, e que tem um crescimento vegetativo parecido aí com o do Brasil, similar, né? A população de um país com alto percentual de idosos demanda do governo investimento em saúde e no setor previdenciário. E acaso que tem países que a previdência encontra-se em déficit. Como assim? As pessoas que trabalham, os que auxiliam os benefícios concedidos ao Estado, está sendo poucas. E as que não trabalham, a que têm os benefícios do Estado, né, os que são aposentados, ou as pessoas que estão encostadas pelo INSS, elas não arrecadam, elas só recebem. Então, há uma deficiência, porque existem mais aposentados ou encostados. Por isso que o autor fala assim, ó, encontra-se em déficit, ou seja, os auxílios e benefícios concedidos pelo Estado superam o montante arrecadado com a contribuição da população durante seus anos de trabalho. Porque todo trabalhador é descontado nele, no seu trabalho, né, é descontado no salário do trabalhador uma parcela para ajudar, para contribuir quando ele estiver aposentado. Então, todas as pessoas que estão trabalhando, no final do mês, retira-se a porcentagemzinha para poder auxiliar o Estado a estar pagando os aposentados. Então, tem países que esse número de aposentados está ficando muito grande, está ficando insustentável, porque os que trabalham e produzem estão sendo menor do que aqueles que não trabalham. Então, os trabalhadores em pouco número, os aposentados em grande número. E, em geral, esses países com maior número de idosos, há uma diminuição de jovem adulto, comprometendo aí a população economicamente ativa, ou seja, a população que produz. Então, isso traz para o país grandes problemas. E a população que vai aumentando, geralmente ela vive em áreas de cidades. E aí o que que acontece? A metropolização é
algo que traz também uma consequência negativa. Primeiro, o que é metropolização? O que é uma região metropolitana? Região metropolitana é uma área urbanizada que, em geral, engloba mais de um município e ela exerce influência sobre as cidades e regiões do seu entorno. Explicando com um exemplo, é Goiânia. Goiânia é uma metrópole, porque ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Toda região com mais de 1 milhão de habitantes se torna uma metrópole. Então, Goiânia é uma metrópole e a cidade de Aragoiânia, Senador Canedo, Trindade, Nerópolis, essas cidades em torno de Goiânia forma-se a região metropolitana, a área metropolitana de Goiânia. E nós vamos ver que na América Latina, várias metrópoles, né, várias regiões metropolitanas estão crescendo, estão existindo muito. E com o crescimento, o processo urbano rápido, a urbanização rápida e intensa, traz problemas. Né? E nós vamos ver que essa metropolização que não teve planejamento, resultou em consequências negativas. E o autor coloca aqui, ó, resultou na falta de emprego, falta de moradias adequadas, de sistema de saneamento básico, saúde, alimentação, além de altos índices de poluição, né, na atmosfera, frequentes congestionamento de trânsito. Então, tudo isso aqui traz, eu diria, consequências negativas, né? E aí nós vamos ver também que a população de baixa renda vai acabar concentrando nas áreas mais precárias, né? Aí vai formar o que nós chamamos de periferia mais pobre, que tem ali dificuldades de ter uma qualidade de vida, então tem dificuldade de ter um emprego, dificuldade de ter uma casa melhor e acaba então formando o que nós chamamos de favelas, né? Agora, nós temos, de continuação do nosso conteúdo, a importância dos aspectos, né, econômicos da América Latina. Então, nós vamos ver que, em relação da economia, né, o crescimento econômico dos países que formam a América Latina, eles têm nível de desenvolvimento econômico diferente. Nós não podemos considerar que esse nível de desenvolvimento econômico dos países da América Latina são iguais. São vários fatores que fazem com que esse desenvolvimento, a industrialização dos países da América Latina seja diversificado. Então, nós temos aqui, ó, Brasil, México e Argentina têm um relativo desenvolvimento industrial diferente de muitos outros países aqui da América Latina. Ele dá exemplo o Peru, a Bolívia. Por que esses três países, Brasil, México e Argentina, são importantes? Porque eles são os três que têm a maior parte, mais da metade do produto interno bruto latino-americano. Então, o autor, esse segundo parágrafo aqui, ó, você lê ele com bastante atenção, onde que o autor está te chamando a atenção para Brasil, México e Argentina são extremamente importantes para a geração de riqueza na América Latina e os três juntos são responsáveis pela produção de mais da metade do PIB latino-americano, que é o Produto Interno Bruto, né, da América Latina. Embora existem diferenças, certos aspectos atribuem uma identidade a esses países, né? Por quê? Alguns países da América Latina são industrializados, mas outros não são tão industrializados, mas todos eles têm em comum o subdesenvolvimento, porque eles foram explorados durante o processo de colonização, que iniciou no século XV. E também eles têm uma elite social, ou seja,
políticos que estão despreocupados com a redução da desigualdade social. E isso vai trazer muita pobreza para a população. E esses países também, eles apresentam uma economia instável e é suscetível a crises periódicas, né? E isso deixa com que os países sejam prejudicados. Agora, todos eles têm práticas agrícolas. E a atividade agrícola, ela é muito importante na América Latina. Então, inclusive, tem países que são conhecidos como republiquetas de banana. Por quê? Porque exporta banana. Né? Matéria-prima de vários países foram importados aqui dos países da América Latina. E nós vamos ver que eles são muito produtores, não só de produtos agrícolas, mas da pecuária também, né? E aqui o autor mostra para vocês as atividades que nós temos dentro da América Latina. Nós temos agricultura comercial, agropecuária de subsistência, pecuária extensiva, né? E aqui ele coloca que essa organização atual do espaço agrário aqui da América Latina está diretamente relacionado com o passado histórico comum desses países. E esses países, eles foram colônias de exploração, onde o colonizador queria retirar daqui os minérios e levar para sua metrópole, plantar produtos agrícolas e levar para sua metrópole. Então, ou seja, os produtos que aqui eram plantados, gêneros agrícolas, era sobre a forma de plantation. Como que era isso? Eram plantados em extensas propriedades, que nós vamos chamar de latifúndios. É um produto só, que é monocultura, planta só soja, planta só, às vezes, arroz, então é monocultura. Empregava-se a mão de obra escravizada e visava o abastecimento do mercado europeu, ou seja, exportação. Até hoje, muitas propriedades ainda usam o sistema plantation, que é latifúndios, grandes propriedades, monocultura, só planta, por exemplo, a soja, usa mão de obra barata, não escravizada, mas com salário mínimo do mínimo, e o abastecimento não é para o país, não é o abastecimento interno, eles visam a exportação. Tem muitos grandes empresários fazendeiros que vendem toda a soja para outros países. Tá? E o que a gente observa aqui, em se tratando de agricultura, dos produtos primários, é que após a independência dos países aqui da América Latina, muitos continuaram de uma forma igual, né? Com baixo nível de desenvolvimento industrial, a economia baseada na exportação, nós vamos ver aqui, ó, baseado na exportação, e também essa exportação é de produtos da agricultura, da pecuária e também do extrativismo, né? Extrair da terra os minérios ou extrair da terra os produtos vegetais como o açaí, o babaçu, o cacau, né? Atualmente, o modelo agropecuário está gerando aqui nos países da América Latina o que nós chamamos de agronegócio. E esse agronegócio, ele tem algumas características. Então, aqui nós vamos ver as características do agronegócio. Aqui tem, primeira característica, trabalho a um predomínio de grande propriedade, plantio de monocultura, mecanização do trabalho, utilização de sementes de alta produtividade, uso de insumos, gente, são maquinários, equipamentos, e usam agrotóxico. Então, tudo isso são características do agronegócio, que é o modelo atual dos países da América Latina. E a gente vai ver que, com isso,
alguns países se tornam grandes produtores, grandes potências, né, agropecuária. E uma das principais potências agropecuárias da América Latina é o Brasil. O Brasil, você vai ver que ele é um grande produtor, ele tem destaque na soja, tá aqui, na exportação de café, há produtos também agropecuários, né? Alta produtividade da cana também, eles produzem muito cana, porque é da matéria-prima do etanol, né? Não só o Brasil se destaca, mas nós vamos ver também o México produzindo aí milho, feijão, algodão. Os países da América Latina, mas que é isso, Rose? América Latina são os países aqui da América Latina que são banhados pelo Rio da Prata, por isso platina. Eles são Argentina, Paraguai e Uruguai. São os países platinos, que formam a América Latina. Eles também têm um relevo de planície, solos férteis, e então eles têm produtividade de arroz, trigo, soja, e produzem também a cana-de-açúcar para o etanol e a carne bovina. Por isso que você tem aqui duas fotos, né? Uma mostrando a mecanização, a colheita de soja, que é a monocultura no Mato Grosso do Sul, e mostrando aqui a criação de gado bovino no Uruguai, que também, segundo alguns autores, o Uruguai tem mais gado bovino do que a própria população, né? De pessoas, de habitantes. Então, é um grande produtor de gado bovino. Então, nós temos vendo aqui as novas formas, né, de riqueza desses países da América Latina, baseado em produtos primários. Produto primário é ligado à terra, é o extrativismo, a agricultura, a mineração, a pecuária, né? Então, nós vamos ver aqui na página seguinte a importância da mineração na América Latina. É um produto primário, né? Então, nós vamos ver que durante o período colonial, durante os colonizadores, eles vieram para a região da América Latina e exploraram bastante. Então, vamos ver que a exploração de recursos minerais que eram transportados por navios para as metrópoles europeias levou muitas fontes de minério à exaustão, ou seja, ao esgotamento. Então, eles retiravam as riquezas minerais e levavam para as metrópoles. Após a independência dos países latino-americanos aqui, nós vamos ver que eles continuaram a depender da atividade extrativista para elevar a posição de algumas indústrias, né? Então, eles continuaram retirando os minérios, porque era uma forma de atividade extrativista que iria alavancar, elevar, né, suas produções industriais, e muitos casos continuam a ocorrer atualmente. Muitos casos de quê? De exploração dos minérios. Mas nós vamos ver aqui que esses países são grandes exportadores de minerais. Então, são exportadores de matéria-prima que nós chamamos de produtos primários. Nós vimos a parte da agricultura, né, a parte da pecuária, agora a gente vai ver da extração de minerais. Então, o Brasil, nós vamos ver aqui que ele se destaca, olha só, entre os maiores exportadores de minerais da América Latina, podemos destacar o Brasil. Então, o Brasil, ele tem como produto de exportação ferro, bauxita, que o autor coloca aqui, que é a matéria-prima do alumínio, né, onde extrai o alumínio, manganês. Nós temos o Chile, que também se destaca no setor extrativista, e um dos principais produtos do Chile, reconhecido como grande produtor mundial, é o cobre. Mas ele também extrai prata, manganês, ferro, ouro. Aí temos aqui a Bolívia, que também exporta estanho,
petróleo, gás natural, e o Brasil é um grande, inclusive o Brasil é o grande importador do gás natural. Tanto é que o autor põe aqui, gás natural, recurso que é exportado, inclusive, ao Brasil, para a produção de energia elétrica em suas usinas termoelétricas, que é a usina que queima, né? Então, as termoelétricas são usinas que queimam gás, óleo, né? Carvão. Agora, a Venezuela, ela destaca como a segunda maior produtora de petróleo da América Latina, e ele coloca aqui que é explorado no Golfo de Maracaibo. E o México também é um dos exportadores, né, produtor exportador de petróleo, principalmente aí para exportações para os Estados Unidos. Atualmente, o setor extrativista da América Latina é beneficiado pelo crescimento da economia chinesa, ou seja, quanto mais indústria a China tem, melhor para os países da América Latina, porque eles são os países que vendem, né, seus produtos, suas matérias-primas para a economia, para a indústria chinesa, que nas últimas décadas se tornou o principal comprador dos recursos minerais, né? Além desses recursos que nós estamos vendo, nós vamos observar que esses países, eles vendem, né, produtos também industrializados, mas em pequena parcela. Tanto é que aqui no próximo assunto que nós vamos trabalhar, que é a indústria na América Latina, nós vamos ver que esse setor industrial da América Latina, ele apresenta níveis diferentes de desenvolvimento. E aqui o autor vai mostrar através de gráficos a participação dos produtos industrializados nas exportações. E ele mostra que ele faz uma comparação entre os produtos industrializados com os produtos primários, que vem de tudo que a gente viu ali, da agricultura, da pecuária, do extrativismo, que é o extrativismo mineral, vegetal, animal. Então, olha só, a América Latina é produtos industriais e primários, que ele está mostrando aqui. Então, ele vai mostrar alguns países e o percentual em produtos primário, que é exportado, e produtos já industrializados, que é bem menos. Mas esse assunto, pessoal, que começa na página 385, e o autor coloca aqui os gráficos, nós vamos estar trabalhando na próxima aula. Estudem, analisem até a página 384. Não esqueça de fazer as tarefas. Beleza? Até a próxima.